condições don't care, tá? Algumas vezes, quando você analisa a lógica de um circuito, algumas combinações de entrada, elas não fazem muito sentido, ou seja, elas nunca vão acontecer, tá? Vou dar um exemplo. Então, vocês lembram lá do código BCD, né? Que é decimal codificado em binário. Então, no código BCD, você pega 4 bits, esses 4 bits você vai codificar um número decimal de 0 a 9. Sendo que nós sabemos que com 4 bits nós temos 16 combinações e um algarismo, né, decimal, ele só tem 10 combinações possíveis. Ora, significa o quê? Que tem 6 valores que são inválidos, que eles nunca vão acontecer quando você está recebendo na entrada o código BCD. Então, como essas entradas nunca acontecem, a gente fala que essas entradas elas não importam, né? Ou em inglês, don't care, tá? Então, essas entradas, né, que não importam, a gente pode marcá-las, né? A gente vai marcá-las com um valor especial, que a gente chama de X, e elas podem nos ajudar a simplificar mais ainda um circuito. Então, vamos dar um exemplo aqui. Opa. Então, aí eu tenho na tela uma tabela verdade, né? As minhas entradas estão em BCD. Eu estou interessado, né, em identificar quando o número BCD é 7, 8 ou 9. Então aqui eu tenho 3 uns, né? Essa é a condição que eu quero. Do 10 ao 15 são valores inválidos. Como eles são inválidos as entradas, eu marquei as saídas como X. Quando a gente preenche o mapa de Carnot, o que acontece? A gente preenche o mapa de Carnot com os valores uns e também os X. Caso esses valores em X nos ajudem a simplificar mais ainda o circuito, isso vai ser utilizado, tá? Então, toda vez que eu for criar um circuito que tiver algumas saídas que são saídas don't care, né? São essas saídas com valor X, eu posso utilizá-las para fazer uma simplificação maior ainda no meu circuito, tá? Eu vou abrir aqui o caderno para a gente poder ver isso com mais detalhes. Tá? Então, o que a gente tem aí? Eu vou desenhar esse mapa de Carnot aqui no caderno para a gente poder ver, certo? Só alinhar aqui direitinho onde começa. Então, em mapa de Carnot, entrada A, B, C, D, 00, 01, 11, 10, 00, 01, 11, 10. Eu vou colocar os valores em uns, que são esse e esse, tá? Esse mapa aqui eu não vou usar o X, só para mostrar para vocês como é que o X, as saídas em X, os don't care, vão permitir fazer uma expressão mais simples. Eu vou desenhar um segundo mapa ao lado aqui, no qual eu vou utilizar o X, para a gente ver a diferença que vai dar na expressão final. Então, a mesma coisa, 00, 01, 11, 00, 01, 10, AB, CD. Eu vou colocar as mesmas saídas em 1 e vou preencher com X de acordo com a minha tabela verdade. Então, deixa eu só descer um pouquinho aqui para ficar mais visível. Pronto, está visível. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer primeiro esse mapa aqui, ó. Então aqui eu tenho um grupo só com uma entrada isolada e tem uma dupla. A expressão dessa tabela aqui, dessa saída aqui isolada vai ser o quê? A barra B, C, D. A expressão dessa dupla vai ser todas as variáveis que não estão mudando. No caso aqui, quem está mudando é só o D, ó. O D é 0 e é 1. Para as outras variáveis, para esses dois, né, uns, elas são constantes. O A sempre é 1, o B é 0 e o C é 0. Então, essa aqui é a minha expressão final. Quando eu utilizo o X, eu vou poder fazer aqui, ó, uma dupla. E eu vou poder fazer um octeto, né? Essas entradas todas, essas saídas todas aqui, elas podem ser agrupadas. Com esse octeto aqui, ó, qual o valor dele? Se a gente perceber, a única variável que não muda para esses 8 elementos é o A. O A sempre é 1, então a expressão dele final é 1. E esse grupo aqui? Para esse grupo eu tenho, quem que não está mudando? O A está mudando, não entra. O B sempre é 1. O C é 1. E o D é 1. Então você vê que a expressão, quando eu uso X, ela ficou bem menor. Tá? Quando é que eu posso usar o X? Sempre que ele permitir criar um grupo maior. Tá? Lembrando que no mapa de Carnot,
os grupos eles têm que ter pelo menos um elemento que pertença só a eles. Tá? Eu não posso fazer um grupo que é simplesmente a sobreposição de elementos de outro grupo. Então, os grupos precisam ter sempre um elemento único. Tá ok? Então, só para relembrar, as condições de don't care vão ser utilizadas naqueles casos que, por algum motivo, algumas entradas do circuito não fazem sentido. Elas são inválidas, nunca vão acontecer. Então, a gente vai colocar saídas em X para mostrar que é o don't care. Quando eu monto o mapa de Carnot, sempre que essas saídas em X elas permitirem criar um grupo maior, eu consiga eliminar mais variáveis de entrada, eu vou utilizá-las. Caso elas não permitam criar um grupo maior, eu vou simplesmente ignorá-las. Tá? Então, cabe ao projetista perceber quando é que ele pode ou não utilizar essas saídas, essas condições don't care.